Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Continuando aqui com mais um vídeo dessa nossa sequência de aulas sobre a Sociologia do Desenvolvimento, a gente vai falar nesse vídeo sobre a teoria estrutural funcionalista, algumas consequências dela, e a gente vai falar também sobre o neoliberalismo, essa palavra tão dita e tão pouco compreendida no mundo contemporâneo. Pois bem, essa teoria estrutural funcionalista ela surgiu ali a partir das décadas de 50 e 60, então ela é contemporânea ali das teorias do subdesenvolvimento, que a gente viu ali da CEPAL, do Prebisch, do Celso Furtado, ela é contemporânea. Segundo essa teoria, as desigualdades elas seriam resultado da própria estrutura do capitalismo internacional, ou seja, o próprio capitalismo internacional seria baseado em uma estrutura de desigualdades. O capitalismo internacional ele precisaria da desigualdade para funcionar. Então, para haver desenvolvimento econômico em alguns países, seria necessário haver subdesenvolvimento em outros. Então, para quem defende a teoria estrutural funcionalista, essa desigualdade é a condição da sobrevivência do capitalismo internacional. Então, por isso, as relações econômicas estabelecidas se baseavam a riqueza de alguns países na pobreza de outros. Então, lembra um pouco as ideias do Celso Furtado, mas elas apontam para um outro caminho, porque para o Celso Furtado o Celso Furtado que a gente viu em outro vídeo, havia uma estrutura que fazia com que alguns países explorassem outros, mas essa estrutura poderia ser modificada ainda dentro do sistema capitalista. Para os defensores da teoria estrutural funcionalista não tem como. O capitalismo internacional ele seria baseado dessa forma, não tem o que fazer. Para ele continuar existindo, você precisa ter países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Só haveria riqueza em alguns, havendo pobreza em outros. Portanto, seria uma situação estrutural. Estrutural é a base de algo. Se você tirar a base, essa coisa desmorona. Então, por ser estrutural, seria muito difícil transformar a estrutura do capitalismo internacional. Porque você não está falando de... nas teorias que a gente viu até agora, a gente estava falando de como cada país, como cada nação poderia fazer para se desenvolver. E na teoria estrutural funcionalista não é uma abordagem de cada nação, você precisa mexer na estrutura internacional do capitalismo, é uma coisa global. Então ela é extremamente complexa de ser mudada. Para isso seria necessário a adoção de medidas políticas e econômicas que mudassem a estrutura de desenvolvimento dos países. Então, assim, os diversos países teriam que adotar medidas em conjunto para mudar as dinâmicas de funcionamento do capitalismo internacional. Não daria para ser com ações isoladas, teria que ser com ações de vários países ao mesmo tempo. E isso porque, dentro dessa teoria estrutural funcionalista, o problema da distribuição de renda não é um problema interno dos países, né? A gente veio falando até agora de distribuição de renda dentro do país. O problema da concentração de renda é em cada país. Dentro dessa teoria, existe o problema da concentração de renda internacional. Então existiria não só dentro de cada país, mas entre os países há uma má distribuição de renda. Então seria necessário repensar a distribuição de renda entre os países. Então seria necessário uma redistribuição de renda em nível internacional. Sem essa redistribuição de renda em nível internacional, em nível global, os países pobres continuariam em desvantagem, porque eles até poderiam adotar medidas para diminuir as desigualdades, só que com pouca riqueza disponível, você diminui as desigualdades e torna todo mundo igualmente pobre. Então você precisaria ter uma redistribuição internacional dos recursos. Essa teoria estrutural funcionalista, ela acaba questionando também, assim como as anteriores, a eficiência do livre mercado, e ela defende a participação estatal na economia. Então a gente está vendo que a participação do Estado na economia é defendida pela maioria dos economistas, mesmo no contexto capitalista. Eles defendem que o Estado não pode simplesmente se negar a participar da economia. O Estado precisa agir. A questão é quando e quanto, né? Em que momentos e de que forma. Mas o Estado não pode se negar a participar da economia. Isso a maioria dos economistas concorda. E a teoria estrutural funcionalista diz também que o livre mercado ele ajuda a concentrar renda e ajuda a aumentar as desigualdades entre os países. Porque o livre mercado não leva em consideração que os países têm condições diferentes, eles não têm as mesmas condições. Alguns países têm desvantagens estruturais para participar do livre mercado, então eles não vão competir em condições de igualdade. E por não haver condições de igualdade para competição entre os países, o livre mercado só vai aumentar essas desigualdades.
Então é necessário que os estados interfiram e que existam mecanismos internacionais de cooperação entre os países para que as desigualdades econômicas sejam superadas não só dentro de cada país, mas em nível internacional. As desigualdades entre um país e outro. Dentro desse contexto da teoria estrutural funcionalista, são propostas algumas medidas que nós podemos considerar medidas ousadas, né? Medidas que não são simples, que não são fáceis, mas que seriam as medidas necessárias para proporcionar desenvolvimento em nível global, né? Desenvolvimento para todos os países. Primeiro, que os países subdesenvolvidos tenham o estabelecimento de um parque industrial nacional. Industrialização, ok, as teorias que a gente viu até agora, todas mais ou menos concordam que a industrialização em nível nacional é necessária. Porém, além da industrialização, seria necessária a regulação de preços e tributos capaz de garantir uma política favorável de importações e exportações, ou seja, o Estado precisa interferir numa política de preços e de tributos para que essa produção seja competitiva em nível internacional, de modo que o país tivesse uma relação positiva entre importações e exportações. Então, o Estado precisa interferir nos preços, interferir nos impostos, para que os seus produtos consigam ser competitivos em mercado internacional. E, de certa forma, que os produtos estrangeiros não sejam competitivos dentro dele. E aí já começa a ter um pouco de problema. Porque quando a gente fala de regulação de preços, mais até do que de tributos, mas regulação de preços, isso começa a soar ou autoritário, ou começa a soar antigo. Lembra do antigo regime, né? Os reis absolutistas que controlavam os preços. Isso começa a soar como ditadura, para alguns isso começa a soar como comunismo, enfim. Então já é uma proposta que não é muito bem vista por muitos economistas. Muitos economistas, participação do Estado na economia, mas essa já seria uma interferência grande do Estado na economia, então muitos economistas já começam a ver com ressalvas esse tipo de proposta. Outro ponto, investimentos estatais para promover uma produção industrial e agrícola capaz de concorrer com países desenvolvidos há mais tempo. Então você tem um investimento que torne a sua produção competitiva no mercado internacional com os países desenvolvidos. Isso é muito difícil de conseguir, mas é outra proposta dessa teoria estrutural funcionalista. Também políticas públicas de incentivo à educação, aos negócios e à poupança. Por quê? Incentivo à educação seria fundamental para o desenvolvimento da população, tanto para o desenvolvimento tecnológico a médio e longo prazo, quanto para você criar na população uma cultura ligada aos negócios e à poupança, para que você tenha pessoas capazes de investir, de empreender e de, através dos seus negócios, através da sua poupança, sejam capazes de participar desse projeto econômico nacional. Então, que o cidadão seja também um investidor, que o cidadão seja capaz de, na sua economia doméstica, contribuir para a construção de uma economia nacional mais desenvolvida. E tudo isso teria como consequência, e como seria o resultado, né, o objetivo a ser alcançado, aumento da renda e expansão das atividades econômicas. Isso causaria um ciclo virtuoso. Com o aumento da renda, os cidadãos educados a poupar e a investir fariam com que esse dinheiro que eles ganham seja reinvestido na economia e a economia vá crescendo, diversificando as atividades e tendo um desenvolvimento econômico. Então aqui seria uma proposta dentro dessas ideias da teoria estrutural funcionalista, que aqui já é um pouco mais polêmica, já mexe com algumas questões um pouco mais complexas, mas há os defensores dessa teoria. Um pensador contemporâneo, um economista atual, nascido na Coreia do Sul, mas que vive e trabalha na Inglaterra, na Universidade de Cambridge, é o Ha-Yoon Chang. Não sei se a pronúncia está absolutamente correta, porque eu não falo coreano, mas eventualmente algum fã de K-pop pode me corrigir, caso eu tenha pronunciado errado. O Ha-Yoon Chang, ele vivo, né, relativamente jovem comparado a outros pensadores que eu tenho mostrado para vocês nas aulas, né, ele tem aí, não completou nem 50 anos, né? Aliás, tem 57 anos, não completou nem 60, na verdade.
ele fez um estudo também com base histórica sobre os processos de desenvolvimento dos países desenvolvidos. Basicamente, ele fez um estudo tentando entender por que os países desenvolvidos são desenvolvidos. A gente viu anteriormente os estudos para tentar compreender por que os subdesenvolvidos eram subdesenvolvidos. E ele fez um estudo diferente. Ele falou, vou olhar para os países desenvolvidos e entender ao longo da história deles como eles se tornaram desenvolvidos. E aí ele percebeu uma coisa muito interessante, e é algo que nas aulas de história eu tenho, de vez em quando eu cito para vocês, e quando a gente estudar o século XX isso vai ficar bem mais claro. O Chang, ele percebeu que as potências desenvolvidas atuais, elas só se tornaram potências desenvolvidas quando em algum momento de sua história elas romperam com os princípios do liberalismo econômico radical. Ou seja, faz parte do processo de desenvolvimento, ou fez parte do processo de desenvolvimento das nações desenvolvidas, a interferência do Estado na economia. Então, em algum momento de sua história, o Estado interferiu na economia de modo a proporcionar o desenvolvimento dessas nações, ou a facilitar o desenvolvimento dessas nações. Essa conclusão do Chang, ela é muito forte porque ela é uma demonstração de que o liberalismo econômico radical, que é aquele que diz que o Estado não tem que interferir nunca na economia, que o Estado só atrapalha a economia, que quanto mais livre da interferência do Estado a economia for, melhor ela vai ser, mais o país vai se desenvolver, ele joga essa ideia por terra. Ele fala, olha, todas as nações desenvolvidas, em algum momento da sua história, adotaram medidas em que o Estado interferiu na economia, e essa interferência do Estado na economia facilitou o processo de desenvolvimento. Ele não está dizendo que foi, né, ele não está falando de comunismo, ele não está falando de socialismo. Ele está falando de nações capitalistas que, quando foi necessário, o Estado interferiu na economia e isso ajudou o país. Então, ele parte do seguinte pressuposto. Para os países subdesenvolvidos se desenvolverem, é necessário que, de forma correta, bem estruturada, sem radicalismos, que de vez em quando o Estado interfira na economia para facilitar o desenvolvimento. E quais medidas ele destaca como medidas de interferência do Estado na economia que foram positivas? Primeiro, incentivo à indústria nacional. Os países desenvolvidos tiveram, em geral, ajuda estatal para que suas indústrias nacionais se desenvolvessem. Segundo, protecionismo, que é um palavrão para o liberalismo econômico radical. Protecionismo é o quê? Quando você aumenta impostos sobre produtos estrangeiros para que as pessoas do país prefiram comprar os produtos nacionais porque são mais baratos. Isso é um palavrão para o liberal radical. Protecionismo é uma coisa do absolutismo, é uma coisa medieval, é uma coisa antiga, isso é horrível, isso só traz prejuízo para a economia. Só que, por exemplo, os Estados Unidos, o país mais liberal do mundo, com o presidente Donald Trump, um dos caras mais liberais do mundo, vira e mexe adota medidas protecionistas para favorecer os produtos nacionais. Quando a indústria de aço dos Estados Unidos está com problemas, eles aumentam os impostos sobre o aço que vem de outros países. Quando a produção de laranja dos Estados Unidos está com problema, eles aumentam os impostos sobre a laranja que vem de outros países. Isso é absolutamente comum em países desenvolvidos, para regular a economia. Porém, quando um país subdesenvolvido faz isso, ele é acusado de não ser liberal, de estar prejudicando o capitalismo. Então, o que o Chang percebe? Os países desenvolvidos fizeram isso e se desenvolveram. Os subdesenvolvidos não fizeram isso, porque disseram para eles que isso não era legal. Então eles não imitaram essas estratégias, como o fortalecimento da indústria nacional e o protecionismo. Outra coisa que os países desenvolvidos fizeram foi o fortalecimento do estado de bem-estar social. Na Europa isso foi até mais forte do que nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos teve também. O que é o estado de bem-estar social? A gente já viu isso em aulas anteriores, em outros temas, mais para o início do ano. O estado de bem-estar social é quando o país, o Estado, adota uma série de políticas para garantir que toda a população tenha acesso aos direitos básicos, como moradia, educação, saúde, alimentação. Então, garantir que essas pessoas tenham acesso. Isso pode ser através de programas de renda básica, como no caso do Brasil a gente tem o Bolsa Família, né? Programas de transferência de renda, programas de... ou
Programas como para garantir alimentação, você cria restaurantes populares com alimento com um valor muito baixo ou gratuito para a população de baixa renda, enfim, tem várias formas de fazer. Mas garantir que todo mundo tem o mínimo necessário para sobreviver. E os países desenvolvidos fizeram isso, investiram nisso ao longo de sua história. E os países subdesenvolvidos não têm feito isso. Então o Chang fala, olha, talvez os países subdesenvolvidos estejam adotando as estratégias erradas, porque eles estão adotando o liberalismo econômico radical, quando na verdade o desenvolvimento veio quando o liberalismo econômico não foi tão radical assim. Então ele está propondo essa mudança de perspectiva, assim, olha, o que ajudou os países a se desenvolver foi indústria nacional, investimento na indústria nacional, protecionismo e fortalecimento do estado de bem-estar social. Não o tempo todo, não 100%, não o tempo todo. Incentivo à indústria nacional quando a indústria nacional precisou de incentivo. Protecionismo quando a economia nacional precisou de protecionismo. Estado de bem-estar social quando era necessário investir no estado de bem-estar social da população. Então, talvez se os países subdesenvolvidos usarem essas estratégias, eles consigam se desenvolver. Só que o que acontece? No contexto internacional, os países desenvolvidos incentivam os países subdesenvolvidos a adotar políticas liberais. Normalmente, quando o FMI, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, empresta dinheiro para um país e esse país está com dificuldade de pagar, o Fundo Monetário Internacional diz assim, olha, eu vou te emprestar mais dinheiro ou vou dar mais prazo para você pagar a dívida desde que você adote essas medidas. E quando você vai ver as medidas têm a ver com livre comércio internacional, com desregulamentação do trabalho, então tem a ver com políticas liberais. Só que essas políticas liberais não foram adotadas por esses países desenvolvidos quando eles estavam em crise, quando eles estavam com problemas. Mas eles querem impor essas medidas aos países subdesenvolvidos. O que acontece? Essas políticas liberais, elas tendem a dar certo quando a economia já está funcionando bem, quando o país já é desenvolvido. E aí esses países desenvolvidos têm essas políticas liberais e falam, então para os subdesenvolvidos se desenvolverem, eles têm que adotar as políticas liberais também. Só que esses desenvolvidos, antes de serem desenvolvidos, eles não adotaram políticas liberais. Eles adotaram protecionismo, adotaram interferências do Estado na economia, fortaleceram a indústria nacional e o estado de bem-estar social. Então, só que se os países subdesenvolvidos fizerem isso, isso vai prejudicar os países desenvolvidos. Porque, por exemplo, se um país subdesenvolvido adota medidas protecionistas, vai dificultar a entrada dos produtos estrangeiros. Isso é ruim para o país industrializado, para o país desenvolvido. Se o país subdesenvolvido incentivar a indústria nacional e dificultar a entrada da indústria estrangeira, os países desenvolvidos vão perder espaço para que suas empresas cresçam. Então, as medidas liberais, elas favorecem os países desenvolvidos. E eles querem que os países subdesenvolvidos repliquem as medidas liberais, não para desenvolver os países subdesenvolvidos, mas para manter o desenvolvimento dos países já desenvolvidos. Então o Chang, nas suas pesquisas, ele está apontando essas contradições. Fala, olha, talvez o liberalismo não seja bom para quem é subdesenvolvido. Ele é ótimo para quem é desenvolvido, mas para quem é subdesenvolvido, talvez não seja tão bom assim. Dentro desse contexto que a gente está falando aí da política internacional e dos países desenvolvidos se relacionando com os países subdesenvolvidos, surgem as agências multilaterais. O que são as agências multilaterais? São organismos responsáveis pelas políticas de desenvolvimento e financiamento no plano internacional. Então a gente tem o Fundo Monetário Internacional, é uma agência multilateral. As agências da ONU são agências multilaterais. Por que multilateral? Porque tem representações de vários países. O que acontece é que desde que a ONU surgiu, essas agências multilaterais, elas têm representação de vários países, mas os países com maior peso nas decisões, com poder de veto, com maior influência, são os países desenvolvidos. E frequentemente essas agências multilaterais, elas acabam propondo medidas, defendendo ideias que partem dos países desenvolvidos. Consequentemente, são ideias que favorecem mais os países desenvolvidos do que os subdesenvolvidos. Quando nas últimas décadas, estudos como o do Ho-Young Chang e outros economistas começaram a mostrar que as medidas adotadas pelos países desenvolvidos e que as ideias defendidas pelos países desenvolvidos dificultavam o desenvolvimento dos outros países, a comunidade internacional começou a reclamar, falar, olha, cada vez mais está ficando claro que entre as principais dificuldades para o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos estão as ações dos países desenvolvidos. Então, os países desenvolvidos, muitas vezes,
às vezes sem querer, às vezes de propósito, mas adotavam medidas que atrapalhavam o desenvolvimento dos outros países. E aí cada vez mais começaram a surgir pressões para que os países periféricos tivessem mais representação nessas agências multilaterais, que as agências multilaterais não fossem dominadas apenas pelas ideias e proposições dos países mais ricos, mas que começassem a levar em consideração as propostas e as ideias dos países mais pobres, com foco no desenvolvimento desses países, mas não querendo desenvolver esses países a partir dos modelos dos países desenvolvidos, mas a partir de modelos específicos para esses países. Então, nos últimos anos tem havido uma pressão cada vez maior para que essas agências multilaterais tenham ideias e deem voz a esses países subdesenvolvidos. E é nesse contexto aí da segunda metade do século XX, quando a gente tem todo esse debate sobre desenvolvimento e sobre subdesenvolvimento, que surge, porque é muito difícil dar uma data de surgimento para esse pensamento, mas que ganha visibilidade, digamos assim, uma nova forma de pensamento não apenas econômico, mas é algo muito mais complexo do que isso, e que eu gostaria de dar um curso sobre isso para vocês, mas vai ser um pedacinho de uma aula, que é o neoliberalismo. A gente vai falar do neoliberalismo a partir da década de 70, mas tem ideias que vão estar presentes no surgimento do neoliberalismo que vem desde a década de 50, mas eu não vou detalhar isso seria uma aula de nível universitário. Para vocês terem noção, eu tive uma aula sobre isso no doutorado, enfim, eu vou tentar resumir um pouquinho para vocês entenderem o que é. Porque, como eu disse no início do vídeo, o neoliberalismo é uma palavra muito falada e muito pouco compreendida. A maioria das pessoas que falam de neoliberalismo não sabe o que é neoliberalismo, infelizmente. Pois bem, para vocês entenderem o contexto do que eu estou falando, vamos voltar para a década de 1970. Na década de 1970, a ONU está fervilhando de debates sobre desenvolvimento, porque a década de 70 foi uma década muito complicada. A década de 70 teve uma crise econômica muito forte, causada pela alta do preço do petróleo. Para vocês entenderem assim bem resumidamente, o petróleo durante o século XX foi a principal fonte de combustível. Até hoje é a principal fonte de combustível. É uma fonte de energia muito importante para a indústria, para o comércio internacional. O que acontece? Até o início da década de 70, o petróleo era muito barato. E na década de 70, meio que de um dia para o outro, o preço do petróleo cresceu absurdamente. Porque o petróleo era produzido em imensa quantidade, mas a grande maioria do petróleo no mundo é produzida por poucos países no Oriente Médio. Você tem alguns grandes produtores de petróleo na África, na América, mas a grande maioria do petróleo produzido no mundo vem do Oriente Médio. E ali no Oriente Médio houve uma crise e esse petróleo não estava sendo distribuído para o mundo, o preço do petróleo cresceu absurdamente. Assim, cresceu muito de um dia para o outro. Isso gerou uma crise internacional, porque o preço do petróleo interfere em muitos setores da economia e isso interfere em muitos produtos. Então houve uma grave crise econômica mundial na década de 70. E essa grave crise econômica mundial mostrou as fragilidades, as diferenças econômicas dentro dos países e de um país para o outro, mostrou os problemas relacionados à pobreza, à fome. E no mesmo momento, ali na década de 70, também os estados de bem-estar social, sobretudo na Europa, tiveram crises fiscais, ou seja, os países que tinham esse modelo de estado de bem-estar social, que é garantir as mínimas condições necessárias para toda a população, tiveram crises de arrecadação de impostos, estavam gastando mais do que arrecadavam. Isso gerou uma crise em vários países, por exemplo, os países desenvolvidos da Europa. Então a crise do petróleo, mais essa crise fiscal dos estados de bem-estar social, mostraram a fragilidade do modelo do capitalismo que existia naquele contexto. Então a ONU, os órgãos da ONU ligados à economia, proporcionaram uma série de debates trazendo novas ideias a respeito do desenvolvimento econômico e social. Pois bem, nesse contexto de uma certa crise do capitalismo como ele era e do estado de bem-estar social, o estado de bem-estar social é, digamos, um capitalismo light. É um capitalismo que tenta não matar todo mundo. É um capitalismo que tenta dar um mínimo necessário para a galera. Com a crise do petróleo e com essa crise do estado de bem-estar social, ganha força o neoliberalismo.
O que é o neoliberalismo? É muito difícil explicar o que é o neoliberalismo, porque o neoliberalismo, na verdade, ele é muitas coisas. Primeiro, para entender, o neoliberalismo ele não é só uma política econômica. Na verdade, ele não é uma política econômica. O neoliberalismo é um princípio de ação. O neoliberalismo ele está muito mais ligado à ética, ao modo de agir, do que propriamente a economia. É que a gente fala muito das aplicações do neoliberalismo na economia, mas o neoliberalismo está muito mais ligado a uma ética, a um modo de agir. E esse modo de agir ele está muito ligado ao individualismo, né? O neoliberalismo ele é muito individualista, cada um por si. É basicamente esse princípio assim, que a gente pode colocar no neoliberalismo, cada um por si. Mas as aplicações do neoliberalismo na economia têm a ver justamente com essa ideia de individualizar cada vez mais as ações. E individualizar as ações significa incentivar a iniciativa privada. Então, o neoliberalismo tem uma certa aversão a tudo que é estatal, a tudo que é coletivo. Então, o neoliberalismo não gosta do Estado. Bom, o liberalismo não gosta do Estado, mas o neoliberalismo leva isso um pouco além. Daqui a pouco eu vou explicar algumas diferenças entre neoliberalismo e liberalismo. É importante você saber que não é a mesma coisa. E aí vai ficar bem confuso esse vídeo, eu estou prevendo. Mas enfim, um dos problemas que a gente tem hoje em dia quando as pessoas falam do neoliberalismo é que durante muito tempo, principalmente os pensadores de esquerda, não sabiam a diferença entre neoliberalismo e liberalismo. Falavam do neoliberalismo como se ele fosse o liberalismo atualizado, mas eles são coisas diferentes. Então é muito comum você ver gente falando assim, gente que defende hoje em dia o liberalismo radical falando neoliberalismo não existe, isso é uma invenção da esquerda. E o pessoal da esquerda falando neoliberalismo existe e ele é isso, isso e isso. Aí quando você vai ver a explicação da pessoa está falando do liberalismo, não do neoliberalismo. Então você tem gente que acha que neoliberalismo não existe, mas ele existe. E você tem gente que acha que neoliberalismo e liberalismo é a mesma coisa. E não são coisas diferentes. Mas daqui a pouco eu tento explicar melhor a diferença. Mas para vocês saberem que não é a mesma coisa, isso é importante. Pois bem, as ideias do neoliberalismo, elas vão ganhar muito força na América Latina. E os países latino-americanos vão ser pressionados pelas agências multilaterais a adotar ideias neoliberais. E aí ficou muito conhecida a expressão tripé neoliberal. São 3 medidas neoliberais clássicas. Primeira, que são o tripé desregulação, privatização e abertura econômica. O que é desregulação? Você ter menos leis trabalhistas. As leis trabalhistas, historicamente, são vistas como uma interferência do Estado nas relações de trabalho. Então, se você tem muitas leis trabalhistas, o empresário tem menos liberdade para negociar com o empregado. Do ponto de vista neoliberal, do ponto de vista liberal não, tá? Do ponto de vista liberal, ter algumas leis ali é importante, é legal para que o mercado funcione bem. Mas do ponto de vista neoliberal, as leis trabalhistas elas são um entrave, porque, teoricamente, no pensamento neoliberal, o patrão tem que negociar diretamente com o empregado. Lembra de novo a questão do individual. Eu com o meu patrão, não quero saber da minha categoria, não quero saber dos meus colegas de profissão, sou eu com o meu patrão, negociando. Então as leis trabalhistas elas são definições coletivas, o neoliberalismo é individual, então ele não quer saber de definições coletivas. Então, quanto menos legislação você tem para regular as relações de trabalho, teoricamente mais livre o patrão é para negociar com o empregado e, na teoria, o empregado é para negociar com o patrão. Só que a gente sabe que, na prática, o empregado não tem o mesmo poder que o patrão. Então, ele não consegue negociar de igual para igual com o patrão. Então, isso acaba beneficiando o patrão, não o empregado. Mas, pois bem, o neoliberalismo defende desregulação. Quanto menos leis para atrapalhar, melhor. Porque o empresário consegue negociar livremente. Privatização. Quanto menos coisas forem do Estado, melhor. Tem que ser tudo da iniciativa privada. Isso a gente tem uma coincidência com o liberalismo clássico. Mas a questão da desregulação é um pouco diferente. O liberal também não gosta de muita lei defendendo o trabalhador. Mas algumas leis são importantes para o patrão. No neoliberalismo, quanto menos lei, melhor. Se puder não ter nenhuma, melhor ainda. E abertura econômica. A abertura econômica também tem a ver com o liberalismo clássico, né, o liberalismo radical. A abertura econômica é deixar o dinheiro circular pelo mundo.
As pessoas, empresas estrangeiras entrarem no país, abertura, então tudo isso é o tripé neoliberal. Então, menos leis trabalhistas, privatização e abertura econômica para o capital internacional. Essas são as ideias do neoliberalismo. Só que, do ponto de vista econômico, de novo, do ponto de vista econômico, a principal diferença do neoliberalismo para o liberalismo está na resposta à pergunta de onde vem a riqueza. Eu não coloquei isso no slide, não está escrito porque, de novo, isso outro, não é nível ensino médio, mas eu estou comentando só para vocês terem uma noção. Quando a gente estudou lá o liberalismo nas aulas de história, falando do iluminismo, a gente viu que lá no mercantilismo, de onde vem a riqueza? No mercantilismo, a riqueza vem do ouro e da prata. Tinha lá os fisiocratas no iluminismo. De onde vem a riqueza para o fisiocrata? Para o fisiocrata a riqueza vem da terra. A partir do Adam Smith, a riqueza vem do trabalho. E essa ideia de que a riqueza vem do trabalho, ela prevaleceu no final do século XVIII, durante todo o século XIX, durante a maior parte do século XX. A riqueza vem do trabalho. Isso vale tanto para a direita, para o liberalismo econômico, quanto para a esquerda, para os socialistas. A riqueza vem do trabalho. Para o neoliberalismo, a riqueza não vem do trabalho. Para o neoliberalismo, a riqueza vem do capital. Vocês lembram o que é capital? Capital é minha capacidade de produzir. Minha capacidade de comprar matéria-prima, de comprar mão de obra, é minha capacidade de produzir. Em outras palavras, dá pra gente dizer que a riqueza vem da riqueza no neoliberalismo. Outra coisa, esse é o primeiro ponto, a riqueza vem do capital. O que é o capital? Se a gente parar para pensar, o capital é uma coisa abstrata. É o meu poder de compra, o meu poder de adquirir algo é o capital. Não é uma coisa concreta. O trabalho em si ele não é concreto, mas o trabalho ele é executado pelo trabalhador. O trabalhador é concreto. O trabalhador existe, ele está ali. E você negocia a sua força de trabalho. Agora, para o neoliberalismo, a riqueza vem do capital. Se eu tenho capital, eu tenho riqueza. No liberalismo, eu uso o capital para comprar a força de trabalho. Aí eu tenho riqueza. No neoliberalismo, basta que eu tenha capital. Segunda coisa. No liberalismo, como que a riqueza é gerada? A riqueza é gerada a partir do trabalho. Então, se eu tenho, o que gera a riqueza é o trabalho. Se eu tenho trabalho, o trabalhador pega a matéria-prima, transforma num produto, agrega valor e aí eu gero riqueza. No neoliberalismo, eu não preciso do trabalhador. A riqueza por si só gera riqueza. Como? Como assim? Exemplo, bolsa de valores. Eu tenho capital e invisto na bolsa de valores. As ações sobem, vem do capital, pego o lucro. Ninguém trabalhou. Ninguém agregou valor. O capital rendeu e eu peguei o lucro para mim. Então a riqueza gerou riqueza. Um dos maiores exemplos que a gente tem hoje em dia sobre como que funciona a riqueza no neoliberalismo são as criptomoedas, as bitcoins. O que é a bitcoin? É uma coisa absolutamente abstrata que tem valor por si só. Não tem ninguém produzindo bitcoin, não tem ninguém trabalhando em cima de bitcoin. Elas estão lá e elas estão rendendo. Então o neoliberalismo ele trabalha com uma riqueza, com um padrão de riqueza absolutamente abstrato. Não é material, não são objetos. Ele é absolutamente abstrato e absolutamente individualista. Então o neoliberalismo ele tem um conceito de riqueza que não é baseado no trabalho humano, ele não é baseado na produção de nada. Ele é baseado em poder de compra. Ele é baseado em capacidade de compra, capacidade de, mais até do que capacidade de compra, para capacidade de investimento. Então, e por isso que ele acaba sendo tão individualista, porque você não está pensando em produzir algo para alimentar alguém ou para consumir, não, você está pensando em acúmulo de capital. E o que é esse capital? É algo absolutamente abstrato que você pode ficar sentado em casa acumulando. Então ele é algo... É muito difícil da gente conceber o que é essa noção econômica do neoliberalismo, mas é ela que garante, mas é ela que faz o funcionamento da nossa estrutura econômica hoje em dia. Enfim, ficou bem confuso nas aulas de tirar dúvidas, vocês me perguntam. Os principais ícones do neoliberalismo foram, na década de 80, o presidente Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, que ficou conhecida como a Dama de Ferro. Eles governaram na mesma época, na década de 80, o Reagan nos Estados Unidos, a Thatcher na Inglaterra, estão representados ali naquela foto. Quais que eram as medidas neoliberais? Assim, os Estados Unidos e a Inglaterra foram os principais exemplos do neoliberalismo na década de 80 e eles tentavam influenciar os outros países a seguir essas mesmas medidas. Que medidas eles adotaram? Controle de gastos pelo Estado. O Estado tem que gastar o mínimo possível. Na prática, isso significa menos investimento em políticas sociais.
Então você tira dinheiro das políticas de bem-estar social para que o Estado gaste menos. Quanto menos o Estado gastar, melhor. Porque se o Estado gastar menos, ele precisa arrecadar menos impostos, ele está tirando menos dinheiro das pessoas. Porque as pessoas precisam ter dinheiro para investir e acumular capital. Privatizações, quanto mais privatizações, melhor. E repressão a sindicatos. Por que repressão a sindicatos? Os sindicatos querem leis trabalhistas, os sindicatos querem regulações coletivas. E para o neoliberalismo, negociações coletivas não são boas, as negociações têm que ser individuais. A empresa, o empregador, direto com o trabalhador. Não tem que ter um grupo de trabalhadores reivindicando algo para a categoria. Não tem categoria. Cada um por si. Cada um que negocia o seu. E incentiva a concentração bancária e financeira. Se todo mundo põe dinheiro no banco, o banco está lá rendendo. O dinheiro está rendendo no banco. E é legal render. Esse é o objetivo. Capital gerando capital. Dinheiro virando mais dinheiro. Essa é a ideia. Então, se você colocar o seu dinheiro no banco, colocar o seu dinheiro na bolsa de valores, o dinheiro está virando mais dinheiro. Só que isso acaba tendo como consequência, as instituições financeiras ficam muito poderosas. Os bancos ficam muito poderosos, porque está entrando muito dinheiro. As corretoras de valores, as empresas que fazem as negociações nas bolsas de valores ficam muito poderosas. Então, você acaba tendo um grande poder no setor financeiro. Se com a segunda revolução industrial, por exemplo, as indústrias são muito fortes, as indústrias têm muito poder, com o neoliberalismo as instituições financeiras têm muito poder. Então, por isso que a gente fala de um momento que nós vemos de um capitalismo financeiro. Não é mais o capitalismo industrial, é o capitalismo financeiro. Consequências do neoliberalismo. Redução do emprego na indústria. Tudo bem que tem os avanços tecnológicos, você precisa de menos trabalhadores, você consegue fazer algumas funções com máquinas, mas o neoliberalismo não está preocupado em comprar mão de obra. O neoliberalismo está preocupado em fazer o capital virar mais capital. Então a indústria já não é tão interessante, porque a indústria precisa de mão de obra. Os investimentos vão para outros lugares que precisam de menos mão de obra, ou de nenhuma mão de obra, no caso da Bolsa de Valores. Diminui o emprego, aumenta os níveis de pobreza, e são reduzidos o acesso a direitos fundamentais e sociais. Porque o Estado não tem que ficar dando dinheiro para pobre, para garantir. O pobre que se vire para trabalhar e conseguir. É cada um por si. Então os programas de bem-estar social não são problema do Estado. Então o Estado tira dinheiro disso para esse dinheiro circular na economia. Só que a consequência é que as partes da população mais vulneráveis, que não têm acesso a emprego e renda, sem os programas de bem-estar social, vão para a miséria. Então o neoliberalismo acaba ajudando a tornar os muito pobres ainda mais pobres. E eles perdem o acesso a direitos fundamentais. Como eu disse, o neoliberalismo ele é muito mais um princípio ético do que uma política econômica. Não existe um país que adote como política econômica o neoliberalismo. Mas existem princípios de ação que motivam determinadas ações econômicas que nós chamamos de neoliberais. E uma das frases que eu acho que mais resume o que é o neoliberalismo, o que é o princípio ético do neoliberalismo, foi dito ou escrito por Margaret Thatcher. Eu não tenho certeza se ela disse isso numa entrevista ou se ela escreveu isso num livro, mas a frase é de autoria dela. Na verdade é assim, é um resumo da frase, a frase é maior, um pouco maior, mas resumindo, a frase é o seguinte: não existe essa coisa de sociedade. O que há e sempre haverá são indivíduos. A Margaret Thatcher disse isso. Não tem sociedade, não tem grupo, não tem coletivo. Tem pessoas, tem indivíduos. E o governo trabalha para atender os interesses dos indivíduos. Não tem essa de a sociedade, bem comum, é o bem de cada um. Então, o Estado, ele não está ali para o bem da sociedade. O Estado está ali para garantir que cada um se vire, para garantir que cada um corra atrás do seu. E é cada um por si. Esse é o princípio básico do neoliberalismo. Se é cada um por si, de novo, não tem que ter legislação trabalhista, tem que eu negociar direto com o meu empregador minhas condições de trabalho, meu salário. Tenho que eu correr atrás das minhas coisas, tenho que eu investir em mim mesmo. Não tem que ter o Estado me ajudando, não tem que ter coisas para todo mundo, é cada um por si, cada um correndo atrás do seu. E isso é muito complicado se a gente parar para pensar. Se você leva esse individualismo ao extremo, você deixa de olhar para o lado e ver as pessoas que estão à sua volta convivendo com você. Esse princípio ele é o oposto que a gente ouve falar em outros discursos, às vezes discursos religiosos até, da importância de olhar para o outro, do irmão, de ajudar o próximo e tal. Para o neoliberalismo
é cada um por si, cada um é problema seu. Eu só ajudo o outro na medida em que isso vai ter retorno para mim. Eu só faço algo pelas outras pessoas na medida em que isso tem retorno para mim. Eu não penso no bem coletivo, eu penso em mim. Se for bom para mim, ok. Se não for bom para mim, não tem por que eu investir nisso, ok? Próximo vídeo falaremos sobre algumas questões contemporâneas referentes ao desenvolvimento, algumas discussões, alguns conceitos referentes a desenvolvimento, subdesenvolvimento e relação do desenvolvimento com globalização. O próximo vídeo encerra esse assunto de desenvolvimento, mas ele também já dá algumas ideias para o próximo assunto, que é a globalização. Até mais!